Oi pessoal, eu sou a professora Dani Medeiros do Aprender a Conhecer e nós estamos falando sobre construção de relatório baseado nos campos de experiências da BNCC para a educação infantil. Vem comigo! O campo de experiência que agora eu vou falar é corpo, gestos e movimentos. E ele vai falar exatamente dessa relação, de como a criança se movimenta no espaço, como ela interage o seu corpo junto a esse meio, como que ela se manifesta diante das situações de movimento. E aí a gente tem que lembrar sempre das relações que ela faz, inclusive ao utilizar o movimento para suas interações. Vocês vão me perguntar, Dani, mas tem muitas habilidades que se interligam o tempo inteiro. É claro, a criança não é um ser fragmentado, ela está em processo de construção. Então, muitas vezes, no campo que a gente acabou de saber, de conhecer, que é o eu, o outro e nós, vocês vão perceber habilidades que estão diretamente ligadas ao corpo, gesto e movimentos. Eles não vão ser habilidades estanques. As habilidades que você para tudo e fala, não, agora eu vou trabalhar o corpo, agora eu vou trabalhar o movimento. Não é assim que acontece. São as interações, as experiências e as construções das relações que a criança vai fazer durante todo esse processo de aquisição de habilidade. Então, se eu estou falando de corpo, movimento, gestos, como é que essa criança reage? Como é que ela sobe, desce, como ela escala, como ela pula, como ela se movimenta? Como é a marcha dessa criança, como ela busca aquilo que ela deseja, como estão sendo as interações desses movimentos, como que a criança se vê e se coloca diante de situações, por exemplo, de faz de conta, nas brincadeiras, como ela se comporta, como ela se porta, como ela se transporta para esse ambiente do brincar, como ela emite os seus desejos, as suas vontades, como ela busca os seus pares na hora dessa interação por meio do movimento. Então, tudo isso eu posso dizer no meu relatório, mencionando inclusive habilidades motoras, ainda pensando na pauta de observação. Eu vou pegar os objetivos e vou transformar em perguntas para responder, porque as respostas irão compor o meu relatório a respeito dessa criança. Então vamos lá, pensando em movimento. A gente pode ter um objetivo lá, movimentar-se de forma ampla no espaço em que está inserida. A gente vai fazer a pergunta, movimenta-se? Como ela faz isso? Ela rasteja? Ela utiliza os pés? Ela utiliza os braços para apoiar-se em algum objeto? Ou ela apresenta uma marcha firme? Ela apresenta necessidade de auxílio ao caminhar, ao correr? Ela corre em busca de um objeto, ela devolve esse objeto de forma solicitada, ela consegue se situar no espaço quando eu solicito que ela fique em cima, embaixo, à frente, ao lado, ela consegue colocar objetos conforme um comando. Tudo isso a gente pode transformar em perguntas para compor o nosso relatório. Mais perguntas que eu posso fazer ainda dentro desse campo de experiência é sobre a autonomia dessa criança em relação a alguns lugares. Como é que está a autonomia dela em relação ao banheiro? Ela já consegue utilizar o banheiro de forma autônoma? Ou ela ainda necessita de auxílio para utilizar o banheiro, para alimentar-se, para estar em situações coletivas? Como é que essa criança está sempre pensando na criança e no meio, na criança e nos seus pares. Principalmente quando eu vou falar das relações em brincadeiras, em jogos colaborativos, em brincadeiras de faz de conta, porque tudo isso, toda essa manifestação por meio do movimento,
ela vai ser descrita e depois vocês vão ver que nos outros campos nós vamos completando com outras habilidades que também fazem parte desse processo. Falar sobre o equilíbrio da criança, falar de como a criança se vê e como ela se movimenta por meio, ali no meio, no seu espaço e no espaço do outro, isso tudo é muito importante e deve ser bem registrado. Mais uma vez, eu espero ter colaborado, ajudado vocês um pouquinho nessa escrita do relatório. E já digo para vocês, se inscrevam aqui no meu canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. E vamos já para o próximo vídeo, onde eu vou falar do próximo campo de experiência. O campo traços, sons, cores e formas. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!